Você precisa saber que quando você for começar a educar sem violência, não é um mar de rosas, tá? Não é assim, criança de comercial de margarina. A criança que é educada sem violência, ela é uma criança que aprende com mais facilidade e rapidez a se comportar e a obedecer. Mas isso não significa que você vai acordar na manhã do domingo falando, hoje eu vou educar sem violência, e no domingo à noite, na segunda-feira de manhã, o teu filho já vai estar que nem um Buda, um santo, que não faz mais nada errado. É um processo, tanto para você quanto para a criança. E não é um mar de rosa, porque criança chora, porque criança desafia. E educar pela educação sem violência não vai fazer o seu filho parar de te desafiar. Ao contrário, tá? A criança precisa desafiar você porque ela precisa entender quais são os limites, ela precisa entender como é que ela se desenvolve, como é que as coisas acontecem. Então, o ato da criança de desafiar é isso, é ela testar, é ela conhecer. Se ela não testar, como é que ela vai saber como funciona? E a educação sem violência não te promete uma criança que nunca te teste, ela te promete ferramentas para você lidar com o teste. Não é uma questão de nunca mais vai chover, é o guarda-chuva que vai te proteger da tempestade. Você entende a sutil diferença? Porque tem gente que chega iludido e acha que a criança nunca mais vai fazer nada de errado, e não é bem por aí. A criança vai continuar fazendo coisa errada porque é normal da criança. O diferencial vai ser você saber lidar com a coisa errada que ela faz. Você saber que ferramenta aplicar, quando aplicar, como aplicar e como resolver a situação. Se você não sabe como resolver a situação vira uma bola de neve, aquilo consome você, te desgasta, te estressa, é muito pior. Então, se não existe a opção da criança nunca fazer nada de errado, que você saiba lidar, né? É melhor a opção em que você pelo menos sabe lidar, que pelo menos você sabe fazer alguma coisa a respeito. Então, não é perfeito, não existe perfeição. Se você quer perfeição, aí você precisa criar uma boneca. Crianças, seres humanos que possuem o cérebro, que é a máquina mais sensacional e bem trabalhada e difícil e completa do mundo, vão testar, vão errar. E é errando que aprende, tá tudo bem errar, tá tudo bem. Vão ter copos quebrados, vão ter brinquedos jogados. Ok, faz parte. Se o seu filho não te testar, como é que você vai ensinar? Se a criança nascer sabendo, para que serve o pai e a mãe? Educar, é o processo de você tirar do ponto A e levar para o ponto B. Pegar a criança que estava com um comportamento ruim e trabalhar esse comportamento para ele ficar bom. Não é mágica, a criança vai nascer perfeita e ter todo o comportamento bom, porque se fosse assim, não seria um processo de educação. A gente não precisaria fazer nada para educar as crianças. E na prática sabemos que não é assim que funciona. Então, ajustar as expectativas com a realidade é importante, porque senão, de novo, isso vai te desgastar e você vai querer desistir. E aí você perde todo o processo, volta para o estado em que você está batendo, que você está gritando, que você está se estressando. Você não vai colher nada de bom disso, mas porque você se frustrou com o processo de educação, você acaba voltando para um lugar que é muito pior. Entende o que eu quero dizer? E dentro disso, você precisa estar disposto a pagar o que custa. O que eu quero dizer com isso? O processo de educação sem violência ele é maravilhoso, no sentido de que você colhe os frutos disso e é maravilhoso. Ter filhos responsáveis é maravilhoso, ter criança obediente é maravilhoso, ter adolescente que entende consequência, que não mente, que não engana, é maravilhoso. Adultos que são felizes, que são bem desenvolvidos, que têm a parte emocional e psicológica preservada, é maravilhoso. Só que quanto que custa? E eu não estou falando de dinheiro, de dinheiro de real, desse tipo de valor. Eu estou falando do que custa no processo de educação, entende? Porque assim, você vai precisar aprender as ferramentas, você vai precisar aplicar as ferramentas, você vai precisar desenvolver a sua paciência, você vai precisar entender o que a criança está sentindo. Então, todas as coisas na vida têm um preço. E existem coisas que são extremamente fáceis, mas que depois você colhe os frutos daquilo que são negativos. Você fazer dieta tem um preço, você tem que abrir mão de prazer, você tem que abrir mão de ter prazeres imediatos, que é comer um doce, comer uma pizza, mas o fruto que você vai colher disso é muito melhor. Enquanto que, se você se alimenta exclusivamente de chocolate McDonald's, no momento do agora é fácil, mas você vai colher frutos negativos disso no futuro. Uma diabetes, uma pressão alta, uma obesidade, enfim, algum tipo de problema acarretado pela má alimentação que você teve ao longo da vida. Então tudo tem um preço, não existe nada no mundo que não tenha o preço. A questão é, você vai pagar o preço agora ou no futuro? E aí essa é uma decisão particular de cada um. A pessoa que decide que vai se alimentar mal durante a vida inteira, ela precisa estar ciente que no futuro ela vai colher os frutos de quem se alimentou mal durante a vida inteira. Assim como a pessoa que se alimentou bem durante a vida inteira também vai colher os frutos da boa alimentação na velhice.
E educação segue a mesma coisa. Ah, eu tenho preguiça. Ah, eu não tenho paciência. Ok, uma escolha sua, uma opção sua, ou de quem quer que tenha escolhido isso. Só que você está preparada para colher os frutos disso no futuro? Porque se não tem conexão, se não tem relação de confiança, se não tem educação pautada em valores, princípios e recursos nobres de educação, você tem que saber que isso vai impactar a sua relação com o seu filho no futuro. Você tem que saber que vai impactar o desenvolvimento psicológico e emocional dele. Você tem que saber que vai impactar no adolescente que ele será. Então não adianta hoje falar, eu tenho um filho de 5 anos e tenho preguiça de educar, e quando ele tiver 15 ficar reclamando que teu filho mente, que teu filho tá metido com droga, que teu filho tá enganando você. Então cada um paga o preço daquilo que acha que tem que pagar. A questão não é se você vai pagar ou não, é se você vai pagar agora ou se você vai pagar depois. O que você quer? Você prefere ter um adolescente rebelde que de repente se envolve com droga, que mente, engana, faz escondido? Ou você quer passar um pouco mais de trabalho com a criança que tem 5 anos para no futuro você colher os frutos disso? Então isso é uma questão muito particular, tá? Não cabe o julgamento, mas fato é, você precisa estar disposto a pagar o preço. Independente de qual lado que você escolha, você precisa estar disposto e ciente de qual é o preço.